Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no estudo de hoje do Livro dos Espíritos, do Centro Espírita Equilíbrio de Matriz, onde damos continuidade nos estudos na página 144, né, na pergunta 290, Relações além-túmulo. Vamos lá? Boa noite a todos. Convido todos a elevar os pensamentos, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, que possamos, através do estudo de hoje, galgar um degrau no nosso estágio evolutivo. Sob a vigília de Deus da espiritualidade maior, iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. E assim seja. Questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Pois bem, nós vimos aqui, né, que depende do esforço de cada um para que a gente possa seguir o mesmo caminho e estarmos juntos. Eu vejo essa punição como um exemplo da escola. Os grandes amigos que começam no primeiro ano o estudo. Um se esforça, passa para o segundo, o outro não, fica no primeiro. Para ele não é uma punição? Não deixa de ser uma punição, né? Mas Deus não pune ninguém, somos nós que punimos nós mesmos. E assim é a pergunta que está aqui. Rejane? Eu vejo essa privação, que é às vezes uma punição, né? Que a gente fala muito das relações familiares, né? Vamos amar seu próximo, como a gente fala. E os próximos começa dentro de casa, né? E muitas vezes essa visão, às vezes equivocada, de maus entendidos dentro de casa, que depois a gente verifica que na vida além túmulo, que nada mais é que picuinhas, né? E dependendo daquele que fez, não vai conseguir ver aquele, porque vai ter até uma punição de entendimento. Teve a oportunidade de conviver bem e não aproveitou, estava aqui na Terra e podia fazer o que fosse possível para restabelecer essas relações, porque Deus não une as pessoas numa casa à toa. Tudo tem um propósito, nós estamos juntos num lar para promover a reconciliação. Tanto é que às vezes fala, né, mães que recebem como filhos, almas que foram inimigos. Para quê? Para poder aprender a amar. E para todos aprenderem a amar. Por isso os laços consanguíneos que são importantes e às vezes retorna depois a pátria espiritual, como punição não vai ver os familiares. Boa noite a todos. Só um comentário também. Os espíritos sempre falam que a palavra sempre e nunca são muito fortes e só Deus pode usá-las, né? A gente não consegue ter essa capacidade de garantir que vai ser sempre de uma forma ou nunca vai ser de outra forma. E é interessante também, né, que muitos que às vezes parte um ente querido, né, para a erraticidade e fica no desespero, procurando de qualquer maneira o reencontro, sendo que o melhor reencontro é ter a sua preparação, o seu conhecimento, né, deixar chegar a sua oportunidade de retornar à espiritualidade pela forma natural, para que possa realmente encontrá-los e não provocar antecipadamente. Afonso, por favor. Boa noite a todos. Relembrando o que o professor já disse várias vezes, né? Somos uma humanidade. Então, todos são irmãos. E reencontrar aqueles que estão convivendo conosco nessa encarnação depende exclusivamente do nível, do padrão em que cada um está vibrando. Se o outro indivíduo está vibrando mais alto, ele nos vê, ele pode nos atender, ele pode nos auxiliar, mas nós só teremos contato a ele se ele se prestar a esse contato, ou se for permitido
por aqueles mentores que nos acompanham. Se esse indivíduo está no nível mais baixo, nós que teremos essa obrigação de auxiliá-lo. Eu não gosto desse termo punição, porque, na realidade, não é esta a punição que qualquer um que vá na reticidade vai passar. O que podemos chamar de punição na reticidade são as culpas que carregamos, são as dívidas que reconhecemos que não pagamos. Então, isso, a nossa mentalidade, o nosso interior, o grande encontro que teremos na erraticidade é conosco mesmo. Então, esse encontro, sim, que pode ser doloroso ou benéfico, a depender de como trabalhamos na encarnação. O que a gente tem que fazer, o Rui falou muito bem, né? Queremos ter contato com alguém que foi, rezemos por ele, que com certeza essa oração vai chegar ao coração desse ser. E saber que o encontro ou não vai depender da elevação de cada um. E a gente não, graças a Deus, a gente não tem a menor ideia da nossa elevação no meio da humanidade que vivemos. Então, vamos aguardar os acontecimentos pós-mortem, cada um na sua devida época. Miguel? Boa noite, irmãos. Considerando o desencarnado está em nível superior ao que desencarnou, ou vice-versa, alguém saberia nos explicar que a punição é para o que desencarnou ou é para o outro que já está lá? Boa noite, Miguel. Veja bem, na minha pequenez conhecimento, sempre é por aquele que não teve esforço. Porque aquele que teve esforço está, né, em condições melhores, ele galga o caminho melhor. Eu penso um pouquinho diferente, que naquela linha que o Afonso passou, porque Deus não pune. Na realidade, a punição vai estar na cabeça daquele que acredita que seja punição, dependendo do seu grau de evolução. Então, Deus não pune. Mas a partir do momento que eu fui privada de ver e eu me senti como punida, então esse é o meu castigo, porque eu estou me punindo. Eu não sei se seria isso, Afonso. Mas na verdade, a punição seria de não ver parentes ou amigos, tá? Ou os amigos não verem aquele que desencarnou. Como a gente vê em algumas literaturas, o ver, espíritos mais evoluídos, eles conseguem nos ver, e o outro não consegue vê-los, entendeu? Então, já existe essa discrepância. E agora, a punição é aquilo que eu te falei, vai depender da consciência de cada um, mas sempre vão ser bem recebidos, ou por espíritos amigos de outras encarnações, tá? Ou propriamente se tiver um merecimento recebido pela família. Miguel, como você disse, né? Existe aquele que está no grau superior e aquele que está no grau inferior. Eu também, já não vejo como punição, mas não deixa de ser um sofrimento, uma dor daquele que não praticou e não se esforçou para chegar ao caminho do outro. Por isso que é colocado como punição, né? É uma questão de linguagem aí. Eu ainda insisto o seguinte, vamos pensar, Chico Xavier era um espírito altamente evoluído. Se ele não encontra um parente dele quando ele desencarnou, seria punição para ele ou seria punição para o outro que estava em grau menor? Vou te responder com uma pergunta, Miguel. Será que ele estaria preocupado de ser recebido por algum parente? Com o grau de evolução dele, quem o recebesse, ele já não estaria feliz? Com certeza que não, né, Regiane? Mas o questionamento é para a gente estudar, né? Mas pensando no Chico Xavier, ele não estaria preocupado. É nesse ponto que eu queria chegar com você, vai depender da pessoa.
de como ela vai verificar, de como ela vai ter esse entendimento. Então, isso vai ser extremamente relativo. Não vai dar para falar que é via de regra. Me ajuda aí, Luiz Gustavo. Boa noite. Eu acho interessante a passagem quando Jesus nos ensina, nos orienta, nos recomenda a reconciliar com os nossos adversários enquanto estivermos no caminho. Essa reconciliação, ela é muito ampla, principalmente dentro do ambiente familiar. Às vezes, questões pequenas viram desavenças grandes, parentes passam uma vida inteira sem ter contato, e é natural que, se há uma desavença enquanto encarnado, nós vamos perceber mais à frente que essas desavenças, elas não continuam. Porém, o que existe é a consciência do espírito pelo mal praticado. Então, viu, Miguel, eu entendo também que quando, principalmente nas reuniões mediúnicas, os nossos mentores, os nossos guias vêm nos dar as orientações, eles normalmente dizem que nós devemos fazer o possível para chegar até eles, porque para eles descerem, né, um nível moral, vibratorial, é muito difícil. Então, isso eu acho que serve de regra, até de recomendação nessa reconciliação que Jesus nos fala, de nós estarmos sempre nos esforçando a estar cada vez melhores. E esse estar melhor moralmente significa, inclusive estar em paz com os nossos irmãos. Pelo menos eu vejo dessa forma. Nós vamos entrar agora no próximo assunto, né? Que são as relações simpáticas e antipáticas, metades eternas. Vai elucidar melhor esse questionamento do Miguel. Ana Maria, por favor. Eu acredito que essa questão é mais bem ilustrado na questão do André Luiz com a sua mãe. Aí eu acho que não cabe a palavra punição, mas ela, por estar mais evoluída, ela tinha aquela necessidade de ajudar o filho, e o filho tinha aquela vontade de também estar com a mãe. Então, eu acho que acredito que é aquilo que o nosso irmão fala sempre da questão da palavra usada, que não do pouco vocabulário que tem, às vezes, que se confunde. Então, não seria punição, mas seria tipo assim, beneficiaria ambos. Um estando mais evoluído e querendo amparar o filho, e o outro estando numa condição de querer rever a mãe pela saudade, pela vontade. Então, o que cabe a nós, de certa forma, é procurar sempre progredir para diminuir esse distanciamento de um para com o outro. Né? É como se fosse a gente lutar por uma aproximação para que seja para ambos benéfico esse encontro. Afonso? Ótimo exemplo da Ana Maria. Inclusive, lembremos do livro, o André, ele só consegue ver a mãe em sonho, ou seja, em desdobramento. Ele não tem a possibilidade de pessoalmente encontrar com a mãe, ele só consegue vê-la numa situação que lhe é permitido isso. Enquanto que ela estava velando por ele e pelo pai dele, que estava numa situação umbralina o tempo todo. Então, vai depender do nível de cada um, e a gente está aqui estudando para tentar melhorar cada vez mais o nosso entendimento. Agora, não basta o estudo, né? Instruirmos e amai-vos. O Kardec é bem claro nisso, né? E o amor é caridade. Paulo foi bem claro na Epístola aos Coríntios. Paulo usa a palavra amor ou caridade como sinônimo. Então, amar na terra
é caridade. E a caridade, ela tem um leque muito amplo de possíveis atitudes que nós estaríamos em caridade. Muito bem. Encerramos aqui na parte de relações além-túmulo, né? Agora nós vamos entrar no capítulo 7º, relações simpáticas e antipáticas, metades e eternas. Tem muito, né, muitos questionamentos, muitas perguntas aqui, que muita gente fala da sua metade não chegou, né, a sua tampa, e aí aquela conversa do nosso dia a dia. Então, nós vamos ver aqui agora, nós vamos, né, debater, né, as perguntas que Kardec fez aos espíritos e as respostas deles, né? Vamos lá, Eduardo? Tema 7. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. Questão 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Interessante, né? Que quando nós não estamos mais expostos às vicissitudes, às paixões, o amor é muito diferente desse amor que nós temos aqui na Terra, né? Muitas vezes o amor nosso aqui pelo outro, às vezes é por, né, semelhança, mas ainda existem os traços ligados à matéria, né? A boa aparência, né? As condições financeiras, e por aí vai. Na espiritualidade, já não tem mais nada disso. Lá já não tem mais essa capa, esse corpo, essa veste que nós temos aqui hoje, né, para que possa modificar. Não, o espírito já é muito mais liberto disso. Então, esse amor particular deve ser sublime e muito bonito. Alguém quer comentar? Eu posso discordar um pouco de você? Claro que pode. Estamos aqui Se para a isso. gente ler as questões seguintes, a gente vai perceber essa diferença. Nessa questão, ele responde pensando nos espíritos de maior elevação moral, onde as paixões deixam de ser propriedade, o interesse do espírito. Os espíritos mais inferiores, eles ainda, como são muito materializados, eles ainda carregam paixões. Eles ainda vão ter sentimentos de ódio, sentimento de aversão. Então, eu acho que a diferença grande entre o encarnado e o desencarnado é que não há fingimento. A comunicação é pelo pensamento. E o pensamento, ele, né, nós conseguimos filtrar o pensamento porque nós exprimimos nosso pensamento através de outras linguagens, através da palavra, através da escrita. Então, nós filtramos nosso pensamento. O espírito não tem essa filtragem. Então, o que um está pensando do outro é transmitido de imediato. E nós vamos ver nas questões seguintes que o espírito mais elevado, ele consegue identificar, ver o espírito mais inferior, enquanto que o inferior não consegue perceber, por diferença de vibração, o espírito mais elevado, a não ser que esse mais elevado queira se deixar ser percebido. Então, a resposta nessa questão, ela está muito focada naqueles espíritos que já têm um grau de moralidade mais elevado, não quer dizer espírito perfeito ainda não, um grau de moralidade mais elevado, onde ele não tem mais interesse pelas paixões terrenas. O Alfonso, vou dar réplica para você. Na verdade, você não está discordando, você está complementando a próxima pergunta, é só isso. Questão 292. Há aversões entre os espíritos? Não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que citam entre vós as inimizades e as dissensões. Pois bem, essas aversões que seria repulsão, antipatia
né, repugnância a outra pessoa, realmente é da característica dos imperfeitos. Né? É isso que o Afonso acabou de explicar agora. Então, entre os espíritos que conseguem haver o perdão, é uma coisa, entre os imperfeitos, é outra, porque há a repugnância de uma com o outro. É o orgulho e o egoísmo, né? Porque não é a pessoa pensar diferente. Que espíritos mais elevados, a gente percebe que eles têm opinião diferente, mas existe o respeito e o entendimento de permitir que cada um tenha a sua opinião. E isso não vai gerar uma inimizade, mas sim um respeito, que é isso que falta muito para nós aqui, né? As outras pessoas, porque a beleza da vida é pensar diferente, ter ideias diferentes, mas está faltando muito o respeito, né? Porque o orgulho está muito acima e todo mundo quer ter razão. Dona? Eu estava aqui pensando com relação aos humanos, de fato, né, predomina ainda o orgulho, o egoísmo, inclusive no desencarne, e é isso que nos afasta. Porque enquanto espíritos, a gente sente na nossa essência de irmãos que somos, e não deveria haver essas dissensões quando desencarnamos. E aí na verdade, eu fiz a ligação com os animais, né? Quando éramos animais, quando os animais atualmente são, né? Que eles têm as suas rivalidades, entre aspas, na natureza, enquanto eles estão materializados, por necessidade, né? De caça, de proteção. E quando eles desencarnam, já nos foi revelado, né, na obra Interminável, que essas dissensões não existem mais, porque são meramente instintivas, né? Então, os animais, por sua pureza, eles sabem, eles conseguem, né, na erraticidade, não estabelecer esses laços de inimizade, e nós, enquanto seres humanos, que somos vistos como mais evoluídos que eles, ainda possuímos. Então, acho que é só para a gente poder refletir, né, que somos mais evoluídos, somos, mas, e essa pureza que a gente perdeu, né, por que a gente perdeu e como fazer para não perdê-la, né? Regiane? Os animais, essa pureza deles é por não terem consciência e por a decisão dele instintiva ser propriamente para saciar fome, se protegerem, se defenderem, a preservação da espécie. Nós, a partir do momento que nós ganhamos o nosso livre-arbítrio, que nós temos consciência que Deus já não rege mais as nossas intenções e ela está nas nossas mãos para podermos evoluir, aí que está. Então, é diferente, nós viemos dos animais e eles vão chegar numa fase que eles vão estar no nosso lugar para poder evoluir, faz parte da evolução. Antes era regido por Deus e hoje está por nossa conta e risco. Então, aí que está a diferença, se Deus dá o exemplo do que é para ser. Só que a hora que a gente ganha consciência, nós não conseguimos, na realidade, romper ainda esse orgulho e egoísmo, mas um dia chegaremos lá. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar a respeito disso? Ou sigamos para a próxima? Questão 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Paulo? É interessante que aqui a resposta que os espíritos nos dão começa se relacionando aos espíritos mais evoluídos, né? Então ele fala que não compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril, ou seja, tratando de espíritos evoluídos. A nossa realidade no mundo de provas e expiações não é bem essa, tá certo? A gente vê muito em reuniões mediúnicas os espíritos trazerem ódio, rancor, né? Toda aquela vingança atrás de vingança, ou seja, eles mostram que ainda são menos evoluídos, né? Então, no mundo perfeito, eu acredito que à medida que for evoluindo, realmente se perde esses ressentimentos. No mundo que a gente vive,
essa ainda vai ser a maioria das situações. Somente com a evolução que isso vai deixar de existir, que ele vai evoluir, vai entender que isso não leva a nada. Muito bem lembrado, né? Quando a gente ainda está ligado à matéria, né, ainda está sobre esse sentimento, né, e nos carregamos para a espiritualidade ou para a erraticidade, nós ainda somos apegados a tudo isso que nos envolve aqui. Não é porque passamos para a erraticidade que já estamos livres das nossas imperfeições. Pelo contrário, lá se torna um espaço mais fácil para você enxergar, porque ali você vê na sua tela tudo que você fez de errado e de certo, né? E aí se torna, né, uma maneira para que você possa perdoar, né, seguir um caminho melhor. Porém, né, não é fácil também. É muito difícil. A gente, como o Paulo lembrou, né, como o Luiz Gustavo também acompanha nas reuniões mediúnicas, há muitos espíritos se degradando, né, constantemente, há muitos anos, né, séculos aí, brigando, carregando todo esse sentimento, né, essa sensação que ainda tem, e só o perdão pode resolver tudo isso, né? Então, realmente, existe ali os dois lados, né? Aquele que está em condições melhor e aquele que ainda está na impureza. Por isso a importância de nós aprendermos a perdoar estando encarnado. É um exercício que a gente tem que fazer agora, porque não é porque desencarnou, ainda fazendo uma analogia, vai virar santo. Não, nós vamos carregar as nossas imperfeições para o outro lado. E se a gente vai ainda com a nossa teimosia, não vai ser do outro lado vendo a tela mental que nós vamos mudar de opinião. Então, esse exercício de rompermos o nosso orgulho, porque quando a gente não perdoa, é propriamente nosso orgulho gritando. Então, nós precisamos aprender a nos perdoar e perdoar já como encarnado para, ao virar que ainda o professor fala muito, né? Aproveita as oportunidades aqui na Terra, aqui na própria escola, porque você já vai com boa parte já tendo caminhado do que ter que ver tudo de uma vez e não conseguir assimilar tudo. Então, alguém gostaria de complementar? Nós estamos vendo aqui um irmão muito quietinho, nosso irmão Milton, por favor. Não, a única coisa que eu posso complementar é assim, que a gente tem que sempre lembrar que hoje a gente tem a nossa visão aqui enquanto encarnados com a nossa experiência material. Lá do outro lado, muita coisa que a gente tem preocupação agora não vai ser a mesma preocupação do outro lado, né? Às vezes, até quando fala de encontrar os parentes e de ódio, depende quando a gente estiver lá do outro lado, dependendo, claro, sempre do nível de evolução de cada um, isso não vai importar mais, né? Você conviver com as pessoas que estavam aqui com você e se você levou alguma coisa daqui que é muito profundo. Claro que é de caso para caso. Tem espíritos que vão entender isso mais rapidamente, outros já na passagem já vão entender de imediato, e outros, como disse o Rui, que vai levar um certo tempo, mas o que é certo é que todos, no seu tempo, chegarão, né, nesse entendimento. Bem, Eduardo? Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Foi o que nós vimos aqui, né, em todo esse estudo hoje. O perdão pode até existir, mas a aproximação distancia um pouco ainda, né? A hora que ele tiver um entendimento completo de tudo isso, claro que estarão no mesmo nível e andarão ombro a ombro, um ao lado do outro. Questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Paulo?
Só lembrar, né, que é bom, o que é mal, né? Maldade é a ausência, o mal é a ausência do bem. Então, são espíritos que ainda não atingiram um nível de evolução suficiente para entender que não é esse o caminho que vai levá-los, né? Nesse sentido só, né? O resto está muito claro aqui. Não tem muito o que comentar. Vemos exemplos constantemente nas reuniões mediúnicas, né? Aquele que aqui sofreu na unha de outro, quando retorna à espiritualidade, se ele é bom, ele até manda mensagem, né? Diga ao fulano que eu perdoo, né? Que peço a Deus para que ele receba todas as minhas preces, o meu amor. Porém, existe o contrário, né? Procurando a vingança, procurando, né, o ódio, nada resolve. Olha as diferenças, né, de um para com o outro. Vou fazer uma pergunta para o Afonso, para me explicar esse finalzinho aqui que eu fiquei com dúvida. Deus pode permiti-lo como um castigo? Novamente, eu acho que aí ou é erro de tradução, que eu não vi, não olhei o texto no francês, mas acredito que seja mais falta da palavra adequada, né? Que eu acredito que Deus permite não como castigo, e sim para que vejamos a necessidade da reconciliação, para que possamos perceber o quanto é benéfico a reconciliação ainda quando estamos na mesma estrada, como o Luiz Augusto lembrou, né? Como o Luiz Gustavo lembrou. Jesus foi bem claro: reconcilia-te com teu irmão e depois vá orar no templo, ou vá se encontrar com Deus. Então, eu acho que o uso das palavras aí, no meu sentido, confunde um pouco. Eu não vejo o castigo sendo alguma coisa ministrada por Deus, ou permitida por Deus, como está na frase. Porque eu estava lendo de uma forma que até isso que eu fiquei com dúvida. Vamos lá, porque tem, às vezes em reunião mediúnica aparece espíritos que estão aí nessa procura por vingança, às vezes por 1000 anos, muito tempo. Será que esse caso, por ser o livre-arbítrio, que Deus não interfere, só em alguns casos muito graves, permitir que essa pessoa fique vagueando todo esse período, já não seria o próprio castigo dela, a própria teimosia nesse sentido? Castigo para quem procura vingança, e não para quem está sofrendo o ato. Exatamente. Diga, Miguel. Pensando em ancestralidade, esse teu averso não poderia ser você em outras vidas? Mas a alma não se divide. Se eu estou de um lado, como que eu vou estar do outro? Não tem como. O espírito é um só, ele não é dividido. Então, aí não teria como. Me explica melhor, ou eu entendi errado. Não, eu não me referia à divisão do espírito. Eu me referia à ancestralidade. Se você se reconcilia com o teu ancestral, ou você pode ser averso a esse ancestral. E esse ancestral pode ter sido você em outras vidas. Pode ser múltiplo, né, Miguel? Você pode ser também, no passado, aquele que prejudicou o outro, e vice-versa. Mas aí, se sou eu, Miguel, aí seria expiação, não aversão. Porque quando eu faço algo dentro do meu passado, aquilo eu vou carregar como expiação, para depois eu fazer a reparação. Aí eu acredito que seria sempre da forma que eles colocam aqui, com uma outra pessoa. Pode sim, o pensamento dela pode sim se refere a outra pessoa, porque se você se referir a um espírito, esse espírito que está nessa encarnação pode ter sido um inimigo dele em outra encarnação. Sim, muitas vezes Deus promove essa reconciliação de diversas formas. Quando nasce como filho, como não amar? Questão 296.
As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Aquilo que é verdadeiro não muda, né? A não ser aquilo que é tendencioso ou por, por outros motivos que não seja por amor, né? Que não é verdadeiro. Então, essas afeições seriam modificadas. Mas não nesse caso, aquele que realmente ama e é verdadeiro, para o espírito, ele é sempre ele não muda, né? Ele é único. Não existe alteração nesse caso. Como foi colocado aqui, né? Não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. É uma simpatia de semelhanças de pensamentos, de sentimentos e da própria moralidade, né? Como a gente já viu, para estar mais ou menos no mesmo nível, até que o outro possa se encontrar. Luiz Gustavo? Aproveitando esse exemplo da máscara, a gente percebe que, à medida que a gente vai tirando as máscaras, né, que a gente normalmente vai criando ao longo da vida, os amigos deixam de ser tão amigos, né? Porque eles vão se afastando. Mas é natural. Isso não significa, né, de forma alguma, que a gente deixa de querer bem as pessoas. Simplesmente é uma questão, a mudança de hábitos, o despertamento dos valores vai nos tornando mais autênticos naquilo que a gente busca. E muitas vezes o nosso círculo de convivência tende a diminuir, porque nem todos estão, muitas vezes, empenhados no mesmo sentido, não estão, cada um está num momento diferente, né? E a gente tem que respeitar isso. Mas eu achei muito interessante essa questão da máscara, porque realmente demonstra o comportamento humano, né? Em cada situação. Então, à medida que a gente vai tirando essas máscaras, que realmente que a gente deixa de ser hipócrita, como está no texto, a gente vai criando uma identidade. E esse é o caminho, né? Milton? Eu só complementar, né, Luiz? E do mesmo modo acontece ao contrário, né? Depois que a gente tira o véu do esquecimento e toma consciência lá, a gente às vezes vai perder o nosso preconceito que a gente tem contra algumas pessoas e do lado de lá a gente vê que não era bem o que a gente imaginava, né? Que a gente é que estava errado e talvez essas pessoas que a gente condena estavam certas, né? Só para fazer o contraponto. Isso, por isso que é importante o não julgamento, né, Milton? Né? O Exato. fato, se a gente pensa que está evoluindo julgando, a gente está criando uma situação complicada para nós mesmos, né? E quando a gente entra nessa seara do autoconhecimento, tá? De se observar, fazer essa revisão do dia, você não vai ter tempo para julgar ninguém. Você vai ter tempo para se julgar e tentar se perdoar, porque se a gente analisar todas as situações, a gente pode reagir de uma certa forma. A gente pode reagir de forma diferente. E realmente, quando a gente vai tirando essas máscaras nossas de conveniência, para ser aceito em certos lugares, para as pessoas gostarem mais de você, que todo mundo faz isso. E a gente começa a assumir a nossa essência, quem somos, as pessoas se incomodam. Vou dar um exemplo bobo assim. Nossa, Rejane, por que você vai tantas vezes no centro espírita? Então, as pessoas se incomodam até com isso. Fala, nossa, você não quer sair para ir no centro? Sim. E hoje eu afirmo, não tenho mais problema. Antes até me incomodava. Hoje eu falo, não, quero ir lá, me sinto melhor. Essa postura da gente também não se incomodar com a opinião do outro e assumir aquilo que nós queremos para nós. Então, hoje não tem problema. A pessoa fala, você não vai? Não, eu quero isso. E a gente falar o não e as pessoas respeitarem o não. Infelizmente, não vai ser todas as pessoas que vão gostar do nosso não, mas paciência, né?
Seria sobre isso, a gente começar a se aceitar e trilhar o nosso caminho. Questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, e ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas da ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Nós já comentamos isso aqui, né? Você vê que Kardec reafirma as perguntas. Ele vai testando os espíritos a todo momento, né? E os espíritos seguem do mesmo caminho, né? Essas afeições são ligadas, né, firmes, quando são verdadeiras. Porém, se são ligadas afeições pelos bens materiais, pela beleza, né, isso não vai levar a nada. Teria que ser por simpatias de espíritos, né? De amor, conivência um com o outro, ligação. Isso aqui é importante entre as almas que aqui estão. Segue um, fica o outro, né? E aquele amor permanece, né? E é aí que vale o amor verdadeiro, né? Não que a gente seria dono daquele ou daquela que foi, mas pelo contrário, né? É o amor verdadeiro que segue, não é o amor material. Na realidade, eu vejo que ele afirma várias vezes pela nossa dificuldade de entendimento, porque eu falo que nós ainda temos muita dificuldade de entender o que é realmente amar. De entender, a gente tem um amor ainda muito de posse. A gente pode ver muito isso por filhos, eu sou mãe. É complicado, a gente se sente dono dos filhos, e esse desapego de entender que é um empréstimo, que eu falo assim, às vezes eu brinco, é uma comodata, que nós estamos aqui emprestado para ajudar nesse processo de evolução, que nada na realidade é nosso. Então, a gente analisar esse amor de mãe, ele ainda está, não que seja um amor incondicional, mas ele tem que ser incondicional, mas não de possuir, de amar e de entendimento, de permitir que o outro caminhe. Então, nossa visão ainda, por isso que eu vejo que ele reafirma várias vezes, porque a gente tem dificuldade de entender relativamente essa forma de amar, né, que liberta, de que permite que o outro retorne para a pátria espiritual, que a gente fique feliz que ele encerrou o processo dele. Não, a gente ainda chora e quer que volta. Nós estamos pagando pena aqui, não permitimos nem que os nossos entes queridos retornem para a pátria espiritual. Não é um processo fácil. Pois é, amar é libertar, né? Mas a gente é duro de libertar, né? Mas tem que compreender e tem que entender, né? Alguém mais quer comentar? Nós vamos entrar agora num tema da metade, né? A sua metade. Como que será a nossa metade? Vamos lá, Eduardo. Questão 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta felicidade completa. Muito bem. Como é interessante isso, né? Como colocou aqui, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, né? Então, a hora que nós tivermos de uma condições, né, já mais evoluída, melhor de conhecimento, traremos todos como iguais, né? Lógico que nós temos um companheiro que vem aqui para que um se una ao outro, ao progresso, né? Ao sentimento de amor, né? De seguir um auxiliar o outro no entendimento, nos estudos, na compreensão, na família, nas oportunidades. Essa é a finalidade, né? Na procriação também faz parte, né?
porque se nós não procriarmos, como que vai ter a evolução? Né? Não tem como as oportunidades da reencarnação. Essa é as nossas finalidades, seguir o caminho do progresso. Porém, quando retornarmos à espiritualidade, que não houver mais a necessidade das reencarnações, estaremos no mesmo nível, no mesmo patamar. É bom lembrar aqui que entra sempre a questão do livre-arbítrio, né? Porque vai depender do livre-arbítrio de cada um. A resposta dos espíritos é bem enfática, não existe. E não, eu acredito mesmo, porque se existisse, se tivesse Deus predestinasse alguém aqui a ficar com outro, nós iríamos atrapalhar com o nosso livre-arbítrio, né? A gente ia fazer, nem sempre ia fazer as escolhas erradas, e aí ia dificultar ainda mais o progresso, né? Então, Deus usa do livre-arbítrio e tudo vai se encaminhando, se encaixando, sem ser pré-determinado. E eu acho interessante que fala ali a parte metade. Mas nós não somos metade, nós somos inteiros, que foi aquilo ainda que eu falei com o Miguel, nós somos inteiros. Só que a gente tem essa sensação, né, de que sempre nos falta algo, sempre buscando alguma coisa. Tanto é que os problemas psicológicos da atualidade, a gente conversa e vê que a maioria das pessoas parece que falta algo, um vazio. E esse vazio a gente não entende ainda que é preenchido por Deus. Que nós nascemos, somos almas inteiras, nascemos para a solitude, que eu falo assim, de aprender a conviver conosco mesmo, porque na realidade, esse autoconhecimento de aprender a se suportar. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes nosso nervoso é não suportarmos a nós mesmos, não sabermos lidar com as nossas ansiedades, com as nossas frustrações, de buscar aquilo que nem nós sabemos o que queremos. Então, a partir do momento que nós enfrentarmos a nós mesmos, que é os nossos monstros internos, de entender quem realmente somos, o que realmente queremos, aí sim nós buscamos uma outra pessoa para compartilhar, e não para somar. A gente busca sempre para somar como se a gente estivesse faltando algo. Então, eu preciso somar com mais alguma coisa. Não, eu preciso compartilhar aquilo que me sobra. Bruna? Só para complementar, Bruno, desculpa, e aí entra também, eu penso que é a questão do orgulho e do egoísmo. O orgulho, se eu acho que eu sou muito bom, eu quero encontrar uma pessoa perfeita, tanto quanto eu sou. E se eu não tenho o orgulho de reconhecer que eu tenho muitas falhas, que me falta alguma coisa, eu preciso encontrar alguém que me complete. Então, é só concordando plenamente com o que você falou. Certa vez, conversando com um dos irmãos espirituais, eu cheguei a perguntar se o matrimônio, né, a escolha não, né? Eu falei, o matrimônio é uma missão? Ele falou, não, é uma escolha. Aí eu fiquei pensando nisso, fiquei um tempão pensando nisso. E aí vem a explicação dos espíritos, que nós, na realidade, como a Regina também estava falando, nós escolhemos a pessoa com a qual nós vamos nos unir, né, por afinidade e tudo mais, mas ela não é um fardo nosso, ela não é uma missão nossa, ou algo pré-determinado por Deus para que a gente possa fazê-lo evoluir ou evoluir ao lado dessa pessoa. São escolhas, né? Então, eu achei, assim, de uma beleza imensa essa explicação, de que a união entre seres, seja encarnados ou desencarnados, não é por missão, mas é por escolha, diferente de outras coisas, por exemplo, a paternidade, a maternidade, que são missões, né? Mas a união entre cônjuges não é missão, mas sim uma escolha. Eu quero lançar uma pergunta aqui agora, para todos aqui que estão, né? Por que Deus permite a encarnação de espíritos antipáticos nas famílias? Vamos lá, Afonso. Aí eu acho que a Bruna já respondeu, né? Isso é uma missão e uma prova. Ou pode até ser os três, né? Uma expiação, uma prova e uma missão. Prova no sentido de testar a nossa capacidade de acolher, nossa capacidade de conhecer e reconhecer o outro nas suas necessidades. Missão, bem claro, principalmente na relação pai-filho, né? É a missão de passar àquele espírito
um, uma, um bom conhecimento moral e ético. E expiação é de receber aquele espírito a quem devemos ou para qual somos credores, né? De modo a permitir essa reconciliação numa existência. Acho que os 3 itens se podem ocorrer e geralmente ocorrem numa mesma relação familiar. Não são situações totalmente independentes, a expiação, a prova e a missão numa relação familiar. Miguel? Passar por ela é difícil. Bom, Rui, eu pergunto para os irmãos, não pode ser resgate ou reparação? Pode, mas normalmente são provas, né? Prova para uns e progresso para outros. Olha aí, né, como está colocado. Prova para uns e meio de progresso para os outros. Né? Então, não deixe de aprender. Por que que, às vezes, na nossa família, ou às vezes nós mesmos somos problemas para a família e achamos que o problema é do outro. Né? Talvez seja um progresso do outro, prova do outro, e nós estamos aqui debatendo, né? Como nós não podemos julgar. Mas se vem um parente difícil no nosso meio, é realmente para que nós possamos suportar as nossas provas e melhorar e seguir um progresso. Eu acho que vocês foram muito bem, a resposta segue em comum acordo aqui também. Vamos lá, Eduardo. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado estaria incompleto. Essa a Regiane comentou agora há pouco, né? Não existe a metade. Se você fosse a metade, chegava lá, você estava a outra metade. Como que faz? Você perderia a sua individualidade? Não, não é. Isso aí é uma questão de colocação, de linguagem aqui da Terra, né? As pessoas falam, vou esperar a minha metade, eu não casei até agora porque a minha metade não apareceu, né? A minha tampa da panela não... Então, são coisas colocadas para poder justificar um ato, mas não, realmente os espíritos responderam, né? Que não existe essa metade. Porque aí tornaria até a questão de reencarnação inexata. Porque essa a reencarnação dá oportunidades diversas e múltiplas de você reencarnar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, de forma diferente, em sexo diferente. Então, se fôssemos metade, estaríamos fadados a reencarnar sempre com a nossa metade. Então, não faz sentido. Agora, é importante a gente entender que tudo existe uma programação, né? Muitas vezes você acha que vai casar com uma e casa com outra. Tudo está na programação de Deus, né? A não ser que você desvia pelas suas intenções por vaidade, por orgulho, por ambição, né? Aí você desvia alguma coisa, mas você tem o seu livre-arbítrio e você será responsável por aquilo. Questão 300. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Mais uma vez, confirmando, né? Ninguém é dono de ninguém. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, quem é dono de quem? Nada. São apenas espíritos em progresso, né? Viemos aqui, mas não somos donos de ninguém. Essa é o que nós temos que entender. É aquela passagem do Evangelho, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Né? Que fala. Então, vai depender da encarnação, vai depender do momento de encontro. E quem falou que a simpatia vai levar do casal ali, que é casamento, né? Não é, pode ser uma boa amizade, pode ser uma boa relação com os filhos, uma boa relação com os parentes, uma boa relação com os pais, é com tudo ao nosso redor.
uma boa relação com os amigos. Até aqui da gente estar estudando, não deixa de ser uma forma de simpatia pelos mesmos interesses de aprendizado, de estarmos aqui reunidos numa quinta-feira para aprendermos uns com os outros. Então, isso já é uma simpatia, são laços fraternos, isso é inegável. Quantos filhos já tivemos, quantos pais, mães, né, irmãos tivemos nas diversas encarnações. Então não faz sentido você ficar preso a uma só família. A tendência é que, à medida que formos evoluindo, tenhamos, vamos dizer assim, uma irmandade total, né? Vamos realmente sentir todos como irmãos, né? Quando chegarmos no estado de pureza adequado, né? Esse que eu acho que é o futuro. Não que não tenhamos, né, compaixão ou amor pelos que aqui estão conosco, né? Jesus disse: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu filho, quem é meu irmão. São essas afinidades que ele se referia. Aqueles que estão, como a Regiane disse aqui, nós estamos aqui, né, em 40 pessoas estudando, e com o mesmo ideal, com o mesmo entendimento, com o mesmo caminho. Essas são as afinidades. Esses são os caminhos que levam ao progresso, né? Tanto que, a hora que a gente vai evoluindo, que nós vamos perdendo essa matéria, não vamos ter mais a necessidade dessa relação para procriação, de casamento, não existe mais isso. As relações são de outras formas de afinidades, como ele cita aqui. Então, na realidade, esse amor que às vezes a gente confunde é o amor material, que nós estamos aprendendo. Na realidade, não deixa de ser uma forma de aprendizado. Bem, meus irmãos, eu vou pedir agora que o Milton leia uma prece da obra Interminável e agradecer a todos aí pelo estudo, pela participação. Foi muito bom, muito proveitoso. Prece da resignação. Deus, concede-me a resignação necessária para suportar minhas provas. Coloco a minha existência em tuas mãos. Confio que saberás conduzir-me para o melhor caminho e esforçar-me-ei para ser digno do teu auxílio. Faze que meu coração transborde de amor, para que a caridade possa tornar-se um hábito em minha vida. Perdoa minhas revoltas momentâneas. Sempre irei me submeter à tua vontade, pois apenas tu és a inteligência suprema do universo. Tu que me contemplaste com a oportunidade de existir. Não deixes que me falte a humildade para enxergar o quanto sou dependente de ti. Em momentos de adversidade, faz-me discernir o bem do mal. Tenho a convicção que, cumprindo as tuas leis, alcançarei o progresso. Não me deixes sucumbir aos desejos mundanos. O leme do meu espírito está em tuas mãos. Mesmo assim, ajudá-lo-ei remando. Que assim seja. Pedro Matão, 17 de junho de 2020. Bem, gente, boa noite para todos.